deixa eu te perguntar uma coisa. Você já presenciou um ataque de birra infantil? A criança chora, grita, tenta bater, se joga no chão, né? Na primeira vez, isso pode ser assustador, tanto para a mãe quanto para quem vê de fora. Então, olha assim, nossa, o que que essa criança tem, né? De fato, não são todas as crianças que fazem, não. Eu não lembro de ter sido uma criança birrenta, não sei. Vamos conversar aqui com a nossa especialista para ver o que que isso pode significar, porque até então Jackson Nascimento aqui estava falando que tem adulto birrento também. Não é isso? Seja bem-vinda, psicóloga Suzane Anselmo. Muito obrigada, viu, Bia? Uma honra poder estar de volta aqui a esta casa, né? E para falar de um tema que repercute tanto, né? Para quem passa, para quem vê e principalmente para essa criança também que está passando por esse processo. E como disse aqui o nosso amigo, tem adulto birrento? Tem adultos birrentos também. Aquele que não foi bem conduzido na sua infância tende a continuar manifestando esses comportamentos de birra, até mesmo na vida adulta, tendo aí relações disfuncionais consigo mesmo e com o outro. O que você tem a dizer, Jackson? Olha, eu fico até imaginando assim, né? Porque a gente acredita que foi algo que faltou na infância. Quando se fala em algo que faltou, foi uma correção, foi uma palmada, foi uma advertência. A senhora pode nos dizer como é que foi nesse sentido? Foi uma criança mimada, por exemplo. Ela tende a ser birrenta adulta? Então, né, é muito comum a gente associar manha e birra para serem basicamente a mesma coisa. Então, tem mães que dizem, é muito manhoso. E, na verdade, é uma manifestação de birra. Qual a diferença? Então, né, a manha normalmente é quando a criança está ali dengosa, querendo mais carinho. Não necessariamente está batendo, gritando, chorando, esperneando. Quando ela está nesse comportamento, ela está numa crise emocional. É diferente de quando, até tem dias que a nós mesmos queremos, né, um pouquinho mais de atenção, seja do marido, dos pais, dos irmãos. Isso é natural. Tem momentos que estamos realmente mais carentes. Agora, quando a gente fala do comportamento de uma criança, que até ela não entende do porquê dela estar gritando, dela estar batendo e chorando. Aí todo mundo olha e diz, mas Suzane, começou do nada. Sempre, no momento quando a criança se acalma, se você tiver a oportunidade de perguntar a ela o que é que aconteceu, ela vai ter um motivo, né? Para nós parece ser do nada. Para essa criança, ela está passando por uma angústia, uma frustração, algum processo que para ela era importante, era valioso, só que ela não consegue se expressar. Não tem ainda maturidade cognitiva nem emocional para olhar e dizer, Bia, eu estou muito chateado porque você tombou o meu brinquedo. Eu queria continuar brincando. Posso dar exemplo hoje do meu filho. Os dois estão em casa, estão dodói. E ele queria brincar com a irmã com febre, não tem disposição nenhuma. E ele queria ir para o quarto dela brincar. E ele simplesmente bateu nela. Ele está com 3 aninhos e está na fase da birra. Eu digo, nada é por acaso, né? Eu estou passando por isso, mais uma vez, dentro do meu lar. Só que ele bateu e era, mamãe, ele está me batendo do nada, né? E aí eu chamei e digo, filho, o que você queria? Eu queria que ela fosse brincar no quarto. Mas em nenhum momento ele manifestou que eu quero brincar com você no quarto. E na cabecinha dele, pela imaturidade, ele acredita que todo mundo já entendeu. Então, se você sabe que eu quero brincar com você no quarto, então vamos, né? Só que ele não falou, não verbalizou, mas é como se todos soubessem. Então, ele se manifesta como uma reação. E aí entra a questão que você trouxe. Ah, faltou uma pomada, faltou limite, faltou orientação? Não necessariamente. Hoje já temos vários estudos que comprovam que essas atitudes mais deseducam do que educam, né? Nós precisamos sim dar limites e disciplina às nossas crianças, porém limite e disciplina ainda é associado como punição. Exatamente. Eu só vou te disciplinar se você ficar no cantinho do castigo, se você levar a palmada, se eu te ignorar e você ali sozinho se equilibrar e depois
pedir desculpas pelo mau comportamento que você teve, né? Só que a criança, ela não tem maturidade para conseguir se regular emocionalmente sozinha. Ela não tem a maturidade cerebral, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento, e a gente vai falar justamente por que acontece essa birra, e também não tem maturidade emocional. Entendi. Então, eu estou começando a me comunicar com o mundo. Tem crianças, quando iniciam a birra, ainda nem verbalizam. No máximo falam papai, mamãe, palavras bem básicas. Então, ela não vai conseguir manifestar. Eu estou muito chateado porque eu queria brincar e ninguém deixou. Estou chateado porque eu estava no auge da minha brincadeira e a mamãe mandou parar para tomar banho. A criança nem entende por que ela tem que tomar banho, né? Então, para ela é uma frustração. Nós interrompemos ali um momento que para ela era valioso e que ela estava exercendo a autonomia dela, né? A autonomia está totalmente linkada aos excessos de birra. Qual é a fase normal da criança ser birrenta? Sim, normalmente as pessoas chamam de crise dos 2 anos ou adolescência do bebê, que é na faixa média ali dos 2 anos. Mas pode iniciar um pouco antes, com 1 ano e meio. Ontem algumas mães compartilharam comigo que com 1 ano e 3 meses os filhos já estão apresentando essa característica, né? E pode se prolongar aí até quase 4 anos de idade. Tem crianças que entram mais cedo, e eu digo que é bom que também saem mais cedo, e tem crianças que chegam mais tarde e depois de passar um pouquinho dos 4 anos. Mas essa é a faixa etária onde essa criança percebe que ela é um ser nesse mundo. Não mais reage aos comportamentos dos pais, aos comandos dos pais. Depois dessa faixa, ela começa a entender que, a Bia, ela não é mais o meu braço direito, o meu pai não é mais o meu braço esquerdo. Eles são eles e eu sou eu. Mas para eu ser quem eu quero ser, eu tenho que me manifestar. E naturalmente a criança ela escolhe a forma que ela tem para se expressar, que é o não, que é a oposição, que é naquele momento ali que ela quer fazer algo e não está sendo ouvida, ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai bater, ela vai se debater, ela vai morder. Dependendo da faixa etária e da forma como é manejado por esses pais, essa criança vai apresentar um comportamento. Todas, Suzane, manifestam da mesma intensidade? Não, porque o ambiente também influencia, mas também as características daquela criança. Tem crianças que são mais tranquilas, tem crianças que são mais agitadas, que é o que as pessoas chamam de crianças difíceis, né? Isso. Agora, doutora Suzane, como que os pais devem proceder? Tem muitos pais, neste momento, nos assistindo e dizendo: a fulana está assim, o fulaninho também está assim, olha aí, vamos prestar atenção na doutora Suzane Anselmo, como deve proceder? Porque, claro, nós que já somos assim, já temos uma idade adulta, tivemos aquela fase em que a sandália havaiana, a chinela cantava, né? E a chinela cantava, ficava o 36 na costa, o número 36 da mamãe. Então, né, já estamos numa nova era, já temos estudos avançados. Como é que os pais devem proceder ao identificar uma criança birrenta? Muito boa pergunta, ótimo, viu? O que acontece? A criança ela é o nosso reflexo. Então, se ao tratar a birra de uma criança, eu, na verdade, grito, bato, faço cara feia, fico também fazendo birra de tipo assim, então fica aí sozinho, ela está aprendendo pelo meu exemplo que quando eu quiser algo, eu tenho que reagir da mesma forma. Então, ao invés de diminuir as crises de birra, a gente está fortalecendo, potencializando isso. E com todos esses avanços que a gente tem da educação hoje positiva, em antagonia a essa educação tradicional que nós recebemos sim,
Escreveu, não leu ali o palco meu, era palmada, era o castigo. Vá pensar no seu quarto. No ano 2000, até 2005 ali, nós tínhamos até programas, né, que tinham babás. Pô, que ensinavam, agora, né? do Cantinho do Pensamento. Eu assistia. Cantinho do Pensamento que parecia ser tão indefeso, né? Nossa, mas ninguém agrediu a criança, ela só foi ali colocada no ponto para pensar. É uma punição. E se essa criança já tem estudos que ela não consegue se regular emocionalmente sozinha, e no momento que nem ela exatamente sabe dar nome ao que ela está sentindo, eu olho para minha criança e digo, vá para lá, vá pensar e refletir no que você fez, como que ela vai saber dar nome para aquilo que ela está sentindo? Se o pai, mãe ou o cuidador, que é o responsável, o adulto da relação, se desequilibra ou trata com indiferença, ele vai aprender que com o tempo ele tem que calar as emoções e não mais se manifestar, se expressar. Quando eu faço cara feia ou quando eu faço algum comportamento que papai e mamãe não gostam, eles não ficam felizes comigo. Automaticamente, eu não quero fazer com que eles não me amem mais. Então, é melhor eu me calar. Essa criança caladinha até parece ser interessante aos pais. Que, poxa, tá obedecendo, tá vendo? Ó, deu um grito, calou. Só que, a longo prazo, que filho que você vai colher? Será que você quer uma criança que depois adulto aceita tudo o que as pessoas falam, que não se posiciona, que tá ali engolindo sapo, tá adoecendo físico e emocionalmente e não consegue se posicionar no trabalho, no relacionamento conjugal, na relação com os amigos? Eu tenho certeza que não. Mas é de criança que a gente consegue educar os nossos filhos de que ele pode se expressar. E que ele falando o que ele sente, ele vai ser acolhido e não julgado. Nós sobrevivemos a nossos pais, a nossa educação. Sobrevivemos. Esse período vai refletir por toda a vida Por toda a vida. A questão emocional, quantos de nós hoje, né, precisa de uma terapia, precisa até mesmo de um médico para curar uma fibromialgia, uma gastrite, um câncer? Quantas mulheres estão tendo que retirar a sua mama? E muitos já têm estudo que provam que são emoções reprimidas de uma vida inteira. Meu Deus. Agora, se ao invés de incentivar o meu filho a se manifestar, eu sou o primeiro a falar, cala, engole esse choro, vou te dar um motivo agora para realmente você chorar, eu estou dizendo para ele que as emoções dele não são importantes. Que o que eu sinto, o que eu quero nesse momento, isso sim é valioso. Mas a criança não. E a gente ensina a criança que tem que respeitar o mais velho. E a gente não respeita a criança. A gente não respeita as emoções que ela está sentindo. Aquele momento dele ali, como ser humano, né? Sim, então a gente precisa ter o entendimento de que tem que respeitar o mais velho, tem que respeitar os pais, tem que respeitar os amiguinhos, mas principalmente respeitar a si mesmo. Como então fazer? Porque a gente viu que a gente, né, não pode fazer birra de volta, não pode mandar engolir o choro, não pode ir pro cantinho do pensamento. Sim. Porque eu sempre digo, eu não sou mãe, mas eu já fico pensando em quando eu for. Eu vou ter que ter um acompanhamento da doutora junto comigo, porque a gente está aprendendo, acho que as pessoas elas estão reaprendendo a ser pais, mães, né? Porque na nossa época, como você falou, era o chinelinho que cantava, a palmadinha, o galinho de vovó ficava ali, qualquer coisa ia nas pernas. Então, as pessoas estão reaprendendo. Então, muitos pais têm procurado o seu consultório e a senhora para auxiliar nesse universo de filhos birrentos. Sim, bastante, viu? Eu queria ter essa agenda. Eu fiz um post, tá, com 2 dias no meu Instagram, e foi um post que em menos de 24 horas eram mais de 1000 curtidas, mais de 700 compartilhamentos, e a minha rede social é uma rede social pequena, né? Eu não tenho muitos seguidores. Suzane Anselmo. Suzane Anselmo. Já siga lá para pegar as dicas e ler esse post. Ontem eu fiquei, hoje na verdade, até quase 1h da manhã, respondendo a centenas de comentários, direct de mães. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Por quê? Porque a gente é natural daquilo que recebeu.
Se nós recebemos esse tipo de educação, da palmada, do julgamento, do castigo, da indiferença, é difícil a gente ensinar de uma outra forma para os nossos filhos, porque a gente não aprendeu e acaba gritando e depois se sente culpada, arrepende, ou então acaba cedendo essa criança porque o choro dela gera tanta angústia da sua infância que você olha para o seu filho e diz, não quero isso para ele. Só que essa permissividade, ela é tão nociva quanto o autoritarismo. Então, o que nós vivenciamos foi o autoritarismo. Não que nossos pais sejam culpados, né? A gente não vai sair daqui com o chicote lá para os nossos pais dizer, ó, você estragou a minha vida emocional. Por eu estar fazendo terapia. Se você já é pai ou mãe, entenda, você já cresceu e hoje você tem recursos para mudar essa história. É verdade. O que você não pode é porque aconteceu com você, você reproduzir com teu filho. Isso não justifica, apesar de explicar um processo. Explica, mas não justifica. Nós temos lives, nós temos livros, nós temos informações aí, ó. Ampliada, como esse programa maravilhoso, trazendo aqui informações para que você questione. Por que eu sou assim? Se você sobreviveu à tua infância com os teus pais, por que você quer que seus filhos sobrevivam também? Se eles poderiam viver com os seus pais em amor, viver com os seus pais em conexão, em afeto. O quanto de hoje a gente não tem de resultado financeiro, profissional, em saúde, autoestima, porque lá atrás, pela desinformação dos nossos pais, que não tinham informação, não tinham recurso, a gente acabou hoje pagando um preço. Isso é real e a gente não pode ignorar isso. A gente não pode passar por cima de algo que é tão importante que hoje faz tanto mal à nossa saúde física e emocional. Muito bom. Então, assim, nenhuma emoção fica ao vento, vamos dizer assim, fica vagando. Toda emoção ela vai se manifestar na carne, seja através de doenças, seja através de um não cuidado com a saúde, obesidade, seja com uma pessoa que tem dores em tudo quanto é canto, ninguém diagnostica o que é. Então, começa na infância? Sim. Porque quando eu sou bebê, que é tudo fofinho, né, até um aninho, que o bebê ali é só reação ao que os pais fazem, é muito lindo. Eu não fico gritando com o bebê. Se grita, já está totalmente funcional desde aí. Mas depois disso, ele começa a se manifestar quem ele é e essa oposição gera em mim aquilo que eu vivenciei. Aquele nível de violência tradicional que nós passamos, de não poder se expressar, de não se manifestar. A criança que está nesse processo, ela quer ser e precisa ser acolhida, ouvida. E já está essa a próxima pergunta. O que a gente faz então agora para conduzir essa crise, né? Que é o que os pais estão ávidos por essa. Mas pergunto, então, Suzane, agora, né? O que a gente faz? Primeiro é respirar fundo, não tem jeito. A tua paciência vai dizer muito se essa criança vai demorar mais tempo em crise ou se ela vai sair mais rápido. Às vezes você precisa sim pedir ajuda de alguém. Olha para ele aqui, para ele não se machucar um pouquinho. Filho, a mamãe também está muito agitada, meus sentimentos estão muito estranhos, vou só tomar uma água e já volto. Imagina uma criança em crise ouvir isso dos seus pais. Mas ele está aprendendo que ele também em algum momento pode respirar e tomar uma água. Né? É você tentar olhar, se conectar nos olhos do teu filho e dizer, eu entendo você. A mamãe também, ou o papai, quando quer fazer algo e não consegue, ou as pessoas não deixam, eu fico muito chateada. Só que quando eu estou assim muito chateada, eu tomo água, eu respiro, então eu abraço. Você pode me dar um abraço? Então você está trazendo o que você também sente, porque nós sentimos. Né? Tem pais birrentos, tem pais que cruzam os braços, tufa a cara. Então, a criança está aprendendo por esse exemplo de o que não fazer. Né? Dê nome às emoções dessa criança, a frustração que ela está sentindo, manifeste a empatia, tenta se colocar se você tivesse a idade dela. O que você faria? Como que você queria realmente ser tratado nos seus momentos mais difíceis de infância? Será que era apanhando, alguém gritando? Ou será que seria alguém olhando nos seus olhos, te acolhendo e te abraçando? Doutora, muito obrigada. Ótima conversa.